Ok, rebatismo, ser batizado de novo, é necessário? Porque uma igreja faz isso e outra igreja não faz isso? Bom, vamos chegar aqui na apostila, página 19, no finzinho da página, diz a pergunta, o que é rebatismo? Vamos ver isso na Bíblia. Tem um rebatismo na Bíblia? Sim, vamos ver isso aqui, Atos 19. Atos 19. E aqui Paulo está em Éfeso. E é uma situação que vai nos lembrar dos dias de Cristo, porque lembra, o precursor de Jesus era João Batista, né? Ele batizava as pessoas. A ênfase de João era o batismo para o arrependimento. Ou seja, se você quer se arrepender, sabendo que o rei do reino, que é Cristo, está chegando, então arrependa-se dos seus pecados, demonstre arrependimento e aceite esse batismo como um símbolo desse arrependimento. Por causa disso, João disse, olha, se você não tiver fruto do seu arrependimento, se tudo isso é só brincadeira, então eu não quero te batizar. Mas, se você realmente percebe que você precisa se arrepender, que você mesmo tem pecado, vem para cá, eu te batizo para demonstrar esse arrependimento. Então era algo público, ligando você com a pregação de João. Mas João não era Jesus. João era profeta, o maior profeta, sem milagres, mas a Bíblia fala que ele era o maior profeta. Jesus, porém, era profeta, sacerdote, rei, filho de Deus, salvador, etc. Amém. Então, se você foi batizado por João sem conhecer Jesus, sem ter esse tipo de batismo, é o batismo do crente? Sim ou não? É claro, a resposta é não, é somente um batismo que demonstra que você tem coração arrependido. Veja aqui, Atos 19, eu vou ler versículos 1 a 7. Na verdade, só para falar, você pode tentar prestar atenção e ver isso, há 3 batismos nesses 7 versículos. Atos 19, 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, que a palavra discípulo quer dizer seguidor, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Então algo estava faltando no conhecimento deles. Eles estão dizendo, nós não temos o Espírito, nós nem sabemos do Espírito Santo. Então algo, faltando. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Então ele reconheceu que eles eram discípulos, eles tinham um tipo de fé, um tipo de arrependimento, um interesse nas coisas de Deus, o temor de Deus, etc. Essas pessoas não brigavam com ele, mas tinham um batismo limitado, não tinha todo o conhecimento que deve ter. Eles queriam fazer o certo, mas algo, como eu falei, estava faltando, porque eles só tinham o batismo de João. Versículo 4, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então essas pessoas tinham um batismo, mas sem entendimento correto do Espírito Santo e essas coisas de Jesus. Então eles foram batizados de novo, segunda vez, um rebatismo. O primeiro batismo foi válido para o arrependimento, mas não para identificar com Jesus. Versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo,
e falava línguas e profetizavam. Esse versículo 6 é o terceiro batismo. E nós entendemos que aconteceu assim porque está no momento de transição no Velho Testamento, e essa vinda do Espírito normalmente, tipo hoje em dia, vem na hora que você recebe Jesus. Mas para mostrar a autoridade do apóstolo nesse momento, Paulo, ele colocou as mãos dele nesses discípulos depois do batismo, e eles receberam o Espírito Santo. Eles falavam em línguas, que autenticou isto é de Deus mesmo, não é falsa doutrina. Paulo não está ensinando nada de errado, ele não é um falso apóstolo, Deus autenticou, e não é necessário ficar fazendo isso, mas naquela época, com Pedro e Paulo, ficou muito necessário, porque a pregação, a doutrina de Jesus e dos apóstolos foi algo muito novo, e precisava de um sinal para dizer, olha, é verdade mesmo, Jesus é o Messias profetizado no Velho Testamento, ele é o cumprimento dessas coisas. Então nós notamos aqui pessoas que tinham um certo tipo de fé, um certo tipo de arrependimento, aceitaram o batismo de João. Nós queremos fazer o certo, mas não tinha o batismo que é o batismo do crente. Então eles precisavam de um rebatismo. E falando isso, você tem que analisar o seu batismo. Vamos dizer que você foi numa igreja e o pastor pregou uma mensagem zona, sabe, aquela coisa pesada que tocou o seu coração e o coração de todo mundo, e 100 pessoas foram para o altar, e 80 pessoas receberam Jesus, e 50 pessoas foram batizadas, porque sempre assim os números são diferentes. E você, com a emoção de tudo, as pessoas falam, olha, você precisa também, e você foi também, e você fez uma profissão, você confessou Cristo, pelo menos da boca para fora. E as pessoas falam, mas agora você precisa se batizar, e você assim, eu assim, sabe, ok, tudo bem, e você entrou nas águas do batismo, mas na verdade, você não tinha seu coração na coisa, você não tinha um entendimento de alguém salvo, mas você foi colocado nas águas. O que isso quer dizer? Que aquele batismo não tinha a coisa certa, que era um coração cheio de fé em Jesus e de arrependimento de verdade. Então aquele batismo não foi válido. Vamos dizer que você faz parte de uma religião que diz que é cristã, mas está cheio de coisa errada, cheio de falsidade. E aí? Você acredita nessas coisas? Você aceita o batismo desse grupo, mas prega que a salvação é pelas obras, talvez fale outras coisas erradas sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o Espírito Santo, e é uma coisa bem errada. Toda igreja é diferente, e infelizmente toda igreja vai ter uma crença aqui ou ali que é diferente, mas em coisas não tão importantes. Mas existem religiões que usam o nome de Cristo, que batizam as pessoas, mas tudo que essas religiões ensinam tem um erro, um grande erro. Eu estou falando sobre adventistas, testemunhos de Jeová, mormons e outros. Eu estou falando, olha, há grupos que batizam, mas é uma coisa tão esquisita que não tem nada a ver com a Bíblia, ainda que use a Bíblia. E é muito provável que aquele batismo não é válido, e você deve reconsiderar o seu batismo. Isso é muito importante. Tem pessoas hoje em dia, e eu não quero brigar porque são meus irmãos na fé, que falam que se você for de uma igreja para outra, e as duas igrejas pregam o Evangelho, as duas igrejas enfatizam a salvação pela graça por meio da fé, que se você for batizar em uma igreja e você vai para outra, você automaticamente deve se batizar novamente para entrar na membresia da outra igreja. Irmãos, eu não tomo essa posição. Eu não tomo porque eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo pessoas que tinham fé em Jesus, coração arrependido, sendo batizados biblicamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão, tudo isso, tudo certinho,
crendo que Jesus é o Salvador, e indo para outra igreja, que a Bíblia fala, agora você tem que se batizar de novo para se identificar com a nossa igreja. Eu acredito que se você precisar de ir de uma igreja para outra, você deve reconhecer, e preste atenção, que você está indo para outra igreja com esse compromisso. Eu vou apoiar a doutrina e a prática dessa outra igreja. Eu não vou lá para impor o que eu acredito, o que eu quero fazer, etc. Se você tiver essa atitude, não vai lá, não fala que você quer ser membro, não faz isso, porque é muito errado. Mas o batismo coloca você na membresia da igreja local, sim, mas eu não vejo biblicamente falando, a Bíblia fala que em todo caso você sempre tem que se batizar, então tem pessoas que vão batizar 3, 4, 5, 6, 7 vezes, dependendo da situação. Eu não vejo isso. Inclusive, veja comigo Atos capítulo 8. Atos 8. Aqui em Atos 8, nós vamos ver versículos 14 a 17. Atos 8, 14 a 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Esse grupo de novos crentes ouviram o evangelho do evangelista Filipe. Essas pessoas estavam acreditando em Jesus, mas não tinham toda a experiência que os outros tinham, especificamente o Espírito Santo. Claro, é um momento de transição. Pedro tinha a chave do reino, então era necessário para ele abrir essa chave com esse grupo de pessoas da Samaria. Então não era a obra de Filipe, era a obra de Pedro. Mas eles chegam lá e eles oram por eles, que eles recebessem recebam o Espírito Santo. E o que acontece é que eles não batizam essas pessoas. Diz aqui versículo 16, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. O que eu entendo aqui é que eles não seguiram a ideia de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles tinham entendimento de Jesus, que ele era o Filho de Deus, etc., era o Salvador e tudo, mas e foram batizados nisso, mas não com todo o entendimento das coisas, especificamente com a situação de receber o Espírito Santo. Em versículo 17, então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Não diz aqui que eles foram batizados novamente, porque o batismo que eles tinham era válido, era um batismo em nome do Senhor Jesus, não era o outro batismo, tipo batismo de João. Não era um batismo de doutrina errada e falsa. Ser batizado em nome de Jesus é um batismo certo, tinha isso, mas não era algo completo. Pedro e João não falaram o seguinte: olha, vocês, tudo estava certinho, mas estava faltando algo, daí nós precisamos batizar vocês de novo. Não aconteceu. A Bíblia diz que, então, versículo 17, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, vou falar de mim. Quando alguém vem para mim, para a nossa igreja, e fala para mim: pastor, eu gostaria de ser membro da Igreja Batista Independente, eu explico que nem todo pastor, nem toda igreja concorda sobre isso, mas quanto a mim, se você já recebeu Jesus como seu Salvador pessoal dos seus pecados, se você é uma pessoa arrependida de verdade, tipo, tudo isso é real contigo, você não está, com algo falsificado, que você crê que a salvação pela graça, por meio da fé, você entende que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus, que Ele enviou o Espírito Santo, etc. Você crê nessas coisas básicas, você concorda com essas coisas, e você fala para mim que você foi batizado por imersão, depois de receber Jesus, mas você estava em outra igreja, eu vou aceitar seu testemunho,
E eu vou falar para você, olha, você concorda com a doutrina e a prática da nossa igreja? Você vai apoiar a direção do nosso ministério? E se essa pessoa falar, sim, pastor, eu recebi Jesus, eu sou salvo, eu fui batizado no nome dele, eu quero seguir Jesus, eu vejo que Deus está operando na sua igreja, eu quero seguir Cristo aqui na sua igreja, eu vejo que aqui é a vontade de Deus para mim, então a nossa igreja vai abraçar essa pessoa, receber essa pessoa na nossa comunhão, e eu não vou exigir um outro batismo. Eu acredito que o outro batismo foi válido. E talvez a outra igreja tenha uns problemas aqui ou ali. Como eu falei, se é uma seita, uma falsa religião, é outra coisa. Ou se a pessoa recebeu o batismo do crente para ser salvo, ao invés de ser batizado para mostrar que já foi salvo, então é outra questão. Porque se você foi batizado para ser salvo, é falsa doutrina e, na verdade, você deve se batizar de verdade. O primeiro não foi nem válido. Você precisa de um rebatismo. Mas a pessoa que já recebeu Jesus e foi batizada por imersão por causa disso, eu não quero, brigar você na sua sinceridade, crendo na verdade, foi batizado na obediência à palavra de Deus e não há nada errado nesse ato. Nós podemos falar coisas talvez sobre a outra igreja, talvez um erro aqui ou ali, mas se tem essas coisas essenciais em ordem, eu pessoalmente não vejo nas escrituras a necessidade. Talvez você seja de outra igreja e fala, não, mas tem que se batizar. Tudo bem, eu não vou brigar contigo, não quero brigar. Eu tenho amigos, outros pastores que são maravilhosos, que não concordam comigo. E eu não quero brigar. Mas eu, como pastor dessa igreja e o professor desse instituto, eu preciso ensinar o que eu vejo nas escrituras, e é isso que eu vejo, é isso que eu ensino. Então, existe a necessidade do rebatismo? Sim, às vezes, mas nem sempre. A próxima vez, na próxima aula, Deus permitindo, nós vamos ver a segunda ordenança que Jesus deu para a igreja, que é a ceia do Senhor. Coisas importantíssimas. Por favor, venham a próxima vez para assistir.